YouTube, beleza? Então eu tô mais aqui com mais esse vídeo, né? E nesse primeiro momento aqui eu vou estar desenhando esse cabelo, que na fotografia é louro, mas quando eu converti ela em preto e branco, né? O cabelo ficou muito branco, né? E alguns detalhes que tem, né? Definindo que são cabelos, é bem escuro. Então nesse primeiro momento aqui eu já venho fazendo uma camada, né? Com um lápis 3B da Mono Zero, da Tombow Mono Zero, né? E eu venho fazendo essa camada para que quando eu vier com outro lápis, né? Fique mais fácil, né? Fica mais fácil de eu escurecer o lápis. O grafite parece que pega mais legal. E eu fazendo cabelo, outra coisa, eu sempre gosto de fazer um fundo primeiro para mim depois vir sombreando, colocando os traços que vão ficar definitivo ali, né? Então eu venho fazendo esses traços de forma bem leve, né? Eu uso o lápis um pouco deitado e fico girando ele para me pegar o lado mais fino e tentando reproduzir o que eu vejo na foto, né? O que eu analiso na fotografia, eu venho tentando passar no papel. E é sempre bom que você tenha uma boa percepção, né? Treine bastante antes de você pegar um desenho realista, ou pegar uma encomenda para você estar fazendo, porque qualquer coisa que ficar assim um pouco irregular, né, um pouco fora do contexto ali da fotografia que você está reproduzindo, pode dar um grande efeito. Então nesse segundo momento aqui eu venho com um pincel, né, esse aqui é um pincel que você encontra em qualquer papelaria, um pincel sintético, seja sintético. Eu cortei ele à metade para ele ficar um pouco mais rígido e para você estar esfumando, né, o grafite trenetar no papel. Esse papel aqui que eu estou usando é um papel lana Bristol, um papel extremamente branco e extremamente liso. Então ele requer um pouco de cuidado quando você quer escurecer mais ou quando você quer deixar algumas manchas bem evidentes, né? Você tem que treinar bastante antes de usar esse papel. Então aqui nesse terceiro momento eu venho com a lapiseira 05, né, com grafite 4B da Pentel, e eu venho já definindo esses traços, né, já escurecendo, já apertando um pouco mais a lapiseira para que eu venha ter um resultado positivo, né, que as pessoas venham olhar e venham realmente perceber que se trata de um cabelo, né, e que esse cabelo não é escuro, né, que esse cabelo representa a cor amarela. Então pessoal, essa fotografia eu baixei ela da internet, e na fotografia mesmo original ela é bem branca, né? Bem branca mesmo, só os traços bem escuros que dá pra gente perceber. Então eu editei ela, né? Escureci um pouco mais, e isso me ajudou bastante a perceber os traços, né, que eu não conseguia enxergar na fotografia original. Então é sempre bom que você escureça um pouco seus desenhos, já que o seu desenho é preto e branco. Então quanto mais você escurece, mais realista ele fica, né? Quanto mais você coloca sombra nele, quanto mais o sombreamento fica mais escuro, fica mais realista. Então aqui eu continuo usando, né, a lapiseira, e venho passando ela de forma que a ponta, né, e o começo e o fim fiquem finos, né, para não ficar aquele começo assim como coisa que nasceu ali, mas que seja só uma passagem de cabelo ou de mecha, né? Então é de acordo com o que eu percebo na imagem, o que eu vou fazendo. E aqui eu já venho
só retocando, né, alguns fios que estão ali bem mesmo, bem evidente, bem escuro, né, para dar aquele sentido de profundidade. E é sempre bom que você treine a questão da profundidade no desenho, né, as formas, que você desenha objetos redondos, objetos que têm bastante curva, objetos que são fundos, para você ter essa noção. E aqui eu venho com a borracha, né, da Tombow, que é uma borracha extremamente boa, né, para fazer esses detalhes branco, para dar aquele retoque e deixar ali no branco do papel, né? Então eu venho redefinindo, né, alguns lugares ali que eu passei o lápis, a lapiseira, e ficou aquela mancha de grafite. Então aí agora eu venho retocando. E pessoal, eu uso, né, falando um pouco mais sobre essa folha que eu estou usando, acima do desenho, é uma folha normal, né, uma folha de Chamex. E eu uso essa folha, na verdade, para mim não manchar, né, o meu desenho. Por quê? Se você ficar ali, você pode até fazer esse teste aí, né, pegar o dedo e colocar na folha de papel ali e apertar. E depois tentar passar o grafite, o lápis, você vai ver que vai ficar uma mancha ali indesejável. Então eu sempre uso, né, para mim evitar, né, evitar manchar o desenho, evitar deixar algum aspecto indesejável, alguma mancha que eu não queira nesse papel, né? Porque aí vai descaracterizar o meu desenho nessa questão. Então você percebe que aí, principalmente nesse papel, né, que é um papel que é extremamente liso, então o máximo de cuidado possível, né? Se você quer que os seus desenhos não fiquem com manchas, se você quer que os seus desenhos fiquem lisos, homogêneos, você tem que ver, né? Tem que analisar essas pequenas coisas. Então agora eu inicio aqui a parte dos olhos, né? E aqui nessa parte dos olhos, pessoal, eu uso poucos materiais, né? Então aqui eu inicio com uma lapiseira 05, né? A mesma lapiseira que eu usei no cabelo. E já venho deixando alguns traços bem evidentes, né? Algumas partes que são bem escuras, já venho escurecendo ela de forma para que fique um escuro bem aparente. E outra coisa que eu gostaria de falar nesse vídeo é sobre a técnica que eu estou usando nesse desenho para me tirar os esboço. Eu criei algumas linhas, né, com o meu rosto que não tem tanta necessidade de eu aplicar ali o verdadeiro grid, né, que são vários e vários quadrados, mas eu coloquei alguns quadrados para mim ter um pouco de ideia, né, a noção ali e tudo mais. Então, rostos assim, eu acredito que não tem necessidade, né, para quem já desenha, para quem está nessa área. Mas para você que quer aprender um pouco sobre essa técnica, você tem que colocar o máximo de quadro possível, né, na fotografia ou encomenda, e tentando reproduzir quadro por quadro, né, para você ter um desenho totalmente realista, né. Então aqui, como você percebeu aí, eu usei o esfuminho, né, para dar uma esfumada dentro do olho, né. E antes do esfuminho eu usei um lápis B, uma graduação B, porque esses olhos também são claros, né. Na fotografia eles são azuis, então eles ficaram bem claros, né. Então aí em seguida eu passei a lapiseira ali na borda, né, onde eu quero que fique um pouco escuro para dar aquele aspecto de profundidade. Então o desenho realista ele é feito de processos, né? Então vem, passa um lápis, passa esse fuminho,
passa papel higiênico, passa. Então assim, são materiais que você tem que, se você quer ingressar nessa vida do desenho realista, você tem que tentar se adaptar a eles, tentar usar eles, para que você venha conseguir bons resultados, né? Então eu continuo com a lapiseira, né? Aqui eu uso ela de forma firme na mão, né? Mas bem leve, passando ela bem leve no papel, porque eu não quero escurecer muito esse olho, mas eu quero que ele fique o mais realista possível, né? Observando bem a imagem para mim ter uma noção básica, né? Que perfeição nós nunca iremos alcançar. Em seguida eu venho com um esfuminho. Esfuminho é a numeração 1 da Greta Cola. E em seguida eu venho de novo com a lapiseira, né? Já finalizando essa parte de dentro do olho, né? E já deixando já da forma que eu observo ali na imagem. Então novamente eu venho com o esfuminho finalizando, e essa lapiseira eu sempre corto, né? Ela chanfradinha para ficar um pouco fina a ponta, para mim conseguir fazer brilhos, fios de cabelo e dentre outras coisas, né? Textura de pele. Então como eu tenho só ela, que é que eu mais uso para fazer esses detalhes, então eu uso ela bastante, né? Gasto bastante refil. Então aqui, como você percebeu, eu usei um lápis B para escurecer um pouco ali dentro do branco do olho, né? Já que na fotografia ele não é totalmente branco, para que apareça o que é branco, né? Para que apareça os brilhos. Então é sempre bom você observar isso. Em seguida eu venho com a lapiseira, né? Escurecendo um pouco, deixando bem evidente esse esfumado, né? Bem evidente essa parte de dentro dos olhos. Nesse vídeo, pessoal, eu não vou estar mostrando aqui o processo da sobrancelha, porque a sobrancelha eu já mostrei fazendo em outro vídeo. E aqui meu foco mais é mostrar essa parte do cabelo, né? E os olhos, né? Algumas partes de dentro do olho, e para que você tenha mais ou menos uma ideia, né? Do que é o desenho realista. E ao decorrer das semanas, né? Toda semana eu posto vídeo aqui no canal. Eu vou trazer outras videoaulas bem interessantes para vocês, e para você também que tá aprendendo. Vamos aí, né? Então aqui eu já esfumei toda essa parte de cima aqui dos olhos, né? Da pálpebra, e venho fazendo alguns detalhes que vão ficar bem branco, né? Onde ali a luz bateu e com muita claridade na pele, e esses locais eu preciso deixar ele branco, né? E é sempre bom que você observe na imagem de onde está vindo a luz, né? Sempre bom que você observa, será que a luz está vindo da esquerda, da direita, de cima, de baixo? Então nessa imagem que eu observei que a fotografia, né? A luz na fotografia está vindo da parte esquerda de cima, né? Do alto. Então é sempre bom que você perceba, né? Isso vai te ajudar bastante. Em seguida eu venho esfumando com um esfuminho, e depois eu venho com... Não, perdão. Eu venho esfumando com pincel e depois com esfuminho, né? Para que fique mesmo bem liso mesmo, assim, fica aquele sombreado bem liso. Então é sempre bom que você use esse material, esses dois materiais, para você ter um resultado. Como eu falei que eu não ia estar mostrando a sobrancelha, né? Então eu cortei o vídeo, e aqui eu já estou executando essa parte de baixo, né? E aqui eu venho usando, primeiro eu usei para fazer a mini textura, né?
e uma lapiseira 03 com grafite HB da Pentel. Em seguida eu venho passando um pincel, né, que é um pincel de silicone, e depois eu venho esfumando com esfuminho. E venho fazendo esse processo até eu chegar próximo a um resultado que venha ficar parecido, né, com a referência. Em seguida eu venho com lápis 3B da Staedtler. Eu venho criando algumas manchas irregulares e trazendo um aspecto de textura, né? Uma mini textura ali naquela parte dos olhos. E é sempre bom que você observa na imagem, que você olhe bem, né? Para tentar reproduzir bem, que você observe cada mancha, cada pelo, cada luz, cada ponto de luz, e observando você vai tentando reproduzir. Então eu venho aqui agora por último, né, usando a lapiseira e com grafite 4B, uma gradação 4B. Se você não tiver, né, uma lapiseira dessa com grafite, você pode estar usando um lápis 4B, né, de qualquer marca, um lápis 6B bem apontado, para você estar fazendo esses detalhes, né, para dar aquele sentido de uma profundidade imensa. E depois eu venho usando, né, essas duas borrachas, que é uma bem fina, né, e depois eu venho usando essa limpa-tipos. Finalizado este olho, eu já inicio esse outro olho, que é o olho do lado direito, né, meu lado direito. E como no início que eu falei, né, este outro olho, eu já venho evidenciando aquelas partes que vão ficar bem escuras, né, com essa lapiseira. Então, por isso que eu acho que é uma coisa que não pode faltar para o artista, são essa lapiseira, né? Porque primeiro ela dá um resultado bem escuro, né? E isso é bom, né? Isso eu acho ótimo. Então aqui eu acelerei um pouco o vídeo para o vídeo não ficar um pouco comprido, né? Mas para você ter mais ou menos uma ideia, né, de como é feito esse processo, né? De como é para chegar a um resultado realista. Não adianta só eu querer fazer rápido, né, e não fazer bem feito. Então tem que fazer ele por processo para me conseguir um resultado. Então o mesmo processo que eu fiz no primeiro, eu venho fazendo nesse segundo, e já que esse segundo ele já fica um pouco fora da luz, ele vai ser um pouco mais escuro, né? Eu vou estar escurecendo ele um pouco mais para ficar parecido com a referência, com o que eu observo na referência. Então é esse o meu objetivo no desenho. Então aqui eu vou estar mostrando particularmente só a parte de dentro, né, do olho, e para você mesmo ter uma ideia de como é feito esse processo. Então aí, se você gostou do vídeo, peço que você deixe o seu like aí, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para que na próxima semana você seja avisado do próximo vídeo, né? Então você que quer me acompanhar nas redes sociais, é só colocar meu nome, né, lá no Facebook e no Instagram também. Então agradeço aí a todos aí que estão vendo o vídeo, né? Estão assistindo. Um abraço aí e até a próxima vídeo. Valeu!